Hola a todas y a todos. Este es un encuentro con Angélica Sátiro. Yo soy Camila Barrientos, clarinetista principal de la Orquesta Sinfónica Municipal de Sao Paulo y también soy directora artística de la Sociedad Boliviana de Música de Cámara. Cuando este es el primer encuentro de mujeres clarisax de Latinoamérica, y cuando me propusieron, ¿no? Me dijeron, ¿qué te gustaría presentar en el encuentro? Yo tuve la fortuna de entrar en contacto con Angélica y hablar de esto que es tan amplio y tan difícil de hablar y que un tema que creo que no hablamos lo suficiente en ámbitos de música clásica y inclusive de música más académica. ¿No? Entonces voy a presentar brevemente a Angélica, que es un lujo tenerte, Angélica. Te agradezco por estar aquí hoy conmigo. Voy a leer un poquito de tu biografía, que igual creo que la podría leer toda la noche porque tienes una biografía increíble. Pero bueno, directora de la Casa Creativa, hace consultoría para proyectos, actividades, materiales e investigaciones sobre la creatividad. Doctora cum laude en Pedagogía por la Universidad de Barcelona con tesis sobre Pedagogía de la Ciudadanía Creativa. Investigadora en el campo de la relación ética-creatividad con DEA en Filosofía Práctica por la Universidad de Barcelona. Magíster en Creatividad Aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela. Y Angélica, tienes como todo una historia, una vida de explorar la pedagogía, la filosofía. Entonces, primero agradecerte por compartir hoy día este tiempo. Pues para mí es un placer, Camila. Es un gusto y además pienso que es un honor porque soy una admiradora de la música y si encima es un encuentro de mujeres, que yo estoy muy a favor de que nosotros las mujeres practiquemos la sororidad, así que vengo con gusto, con cariño y con alegría. Además para hablar de un tema que me interesa muchísimo, que es la creatividad. Muchas gracias, Angélica. Y sí, estamos grabando esto el sábado, hoy día es sábado 6 de marzo, pero va a ir al aire el 8 de marzo, que también quería tocar un poquito de esta fecha tan importante, tan significativa, pero creo que podemos hacerlo al final de la charla como para encerrar. Voy a ir ya directo a lo que quiero hablar, que estoy muy ansiosa porque quiero escuchar qué me dices. No, Vamos allá, pero Camila. bueno, una de las cosas que más he pensado, especialmente estos últimos años y especialmente en la pandemia, es Ujú. que de por sí la vida de la música dentro del conservatorio de música clásica es bastante restrictiva, ¿no? Es Ujú. bastante limitada, es bastante difícil encontrar espacios donde puedes ser creativos, ¿no? Porque el ámbito de la música clásica es bastante conservador, bastante tradicional. Entonces quería preguntarte cómo podemos gestar, desarrollar e impulsar el pensamiento creativo dentro de este ambiente tan, a veces que se siente tan rígido. Ujú. Bueno, este es un tema que me suelen preguntar cuando, porque bueno, me llaman justamente para eso, ¿cómo es que despertar la creatividad donde hay mucha rigidez o la necesidad de la repetición y todo eso, ¿no? Yo creo que hay un tema primero que antes de entrar ahí en los combos, a mí me gustaría comentar que primero está, obviamente, la importancia de cuidar del patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, en ese sentido, yo respeto muchísimo que haya un cuidado con la enseñanza de ese patrimonio cultural, incluida ahí, obviamente, el ámbito de la música clásica, ¿no? Que agradecemos muchísimo que existan los músicos actuales que tienen respeto y tocan esa, digamos, ese acervo cultural, ese patrimonio, ¿no? Entonces, primero de todo eso, porque además pienso que no se crea desde la nada, con lo cual, cuanto más conocemos el patrimonio cultural, más podemos crear
cruzando matrices y trabajando a partir de ahí, ¿no? Eso para mí es muy importante de decir porque obviamente a partir de ahora voy a empezar con un discurso más disruptivo y a veces cuando solo hacemos el discurso disruptivo queda la sensación de que estamos desrespetando eso que es tan importante, que es el patrimonio cultural, ¿cierto? Ahora, yo pienso la siguiente cosa. Una cosa es la música y creo que otra cosa puede ser la pedagogía de la enseñanza de la música. Y ahí quizás los ambientes académicos, como no solo, y ahí diría no solo el de música, eso ocurre, por ejemplo, en mis otras áreas, con la filosofía o con la educación o con otros ámbitos del arte, muchas veces hay un foco pedagógico en la repetición, ¿no? Y en un cierto perfeccionismo a partir de esa repetición. Y hay poco foco en lo otro, en generar, en crear, en avanzar a partir de ahí, a partir del patrimonio. Entonces yo creo que hay una cuestión aquí, Camila, que es como pedagógica, más que de la propia música. No sé si estás de acuerdo conmigo. Es una cuestión más de cómo aprendemos y cómo enseñamos. Personalmente, yo creo que la mejor manera de aprender es creando. Entonces, yo voy asumiendo que hay en el acervo cultural, en el patrimonio cultural, pero a la vez voy creando a partir de ahí, ¿no? Entonces, quizás hay un tema que es la perspectiva del sistema educativo, de la enseñanza de las artes o la enseñanza en general, ¿no? Que tiene que tener aire, trabajar las personas como personas creativas, los procesos como procesos creativos, los ambientes como ambientes creativos, y ahí los resultados van a ser creativos, porque el sistema entero está en una atmósfera que es creativa, ¿no? Y hay que recordar que la música clásica fue creada, o sea, ella no existía, ¿no? Entonces, en ese sentido, si solo repetimos, dejamos de crear. Sí, y Angélica, me encanta lo que estás hablando y creo que esa es una de mis principales confusiones, ¿no? Porque creo que la repetición hace parte tanto de nuestra pedagogía, ¿no? La pedagogía musical que se enseña, como de nuestro día a día como músicas y músicos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo que aprender algún extracto de orquesta, ¿no? Y siempre estoy en búsqueda por lo que sea lo perfecto, ¿no? Porque yo cuando toco en la orquesta no me puedo equivocar, ¿no? Entonces, creo que existe esta búsqueda constante por la perfección, ¿no? Que tiene que ver con cómo trabajas eso diariamente. Y el trabajo diario, de hecho, que se hace con tu instrumento, por ejemplo, un clarinete o un saxofón, tiene que tener mucha disciplina, mucha repetición, tienes que escuchar muy bien, pero al mismo tiempo tienes que tener esta como habilidad para resolver problemas técnicos, para proponer interpretaciones nuevas, ¿no? Solo que yo sí siento que hay este miedo de equivocarse, ¿no? Sí. Que es bastante grande y que me parece que nos limita como, tanto como creadores como músicas. Pues mira, eso que acabas de tocar en tantos puntos importantes, son muchos puntos importantes, Camila, pero uno de ellos es el hecho de que cuando tocas en una orquesta, estás trabajando con un trabajo colectivo. Entonces, claro, tu error puede implicar error de los demás. Entonces, de ahí toda esa presión, digamos, ¿no? Por la perfección, porque tiene que encajarlo todo, ¿no? Ahora bien, evidentemente, la creatividad, cuanto más tú como persona, y ahí ya no hablo de la clarinetista o la saxofonista, la persona. Si tú te trabajas como persona creativa en tu día a día y estimulas tu capacidad de pensar creativamente y en todo, ¿eh? Si vas a cocinar, estás ahí
intentando pensar creativamente, si estás cuidando de tu entorno también, si pones el chip, digamos, de persona creativa y lo vas estimulando tu pensamiento creativo. Cuando estás en la orquesta y te da un problema técnico, que fue el ejemplo que acabas de dar, tú tienes chispa, fluidez, flexibilidad para resolver ese problema, dentro de la orquesta y fuera de ella. Porque aquí está el tema. Para mí, lo más importante de toda esa cuestión de desarrollo de la creatividad es que es desarrollarnos como personas creativas y como colectivos creativos y como sociedades creativas para ser mejores en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral. Yo creo que lo que hace la creatividad, si está bien puesta en marcha, digamos, es que nos ayuda a resolver cualquier tipo de problema en cualquier momento. Entonces, aunque en aquel momento vais a repetir una partitura, si estás desde tu creatividad, esta repetición no es una mera repetición. Es en ese sentido que también me gustaría decir. Y luego está el hecho de que tú fuera de allí es una persona que puede estar en constante creación con tu instrumento, ¿no? Las personas tenemos instrumentos diferentes, ¿no? El mío, como alguien que se dedica a la filosofía, es el pensamiento. Entonces, hay que tener muchas herramientas de pensamiento para utilizar en diferentes momentos. Y ahora tú has hablado del tema del miedo y ese miedo es una cosa impresionante. El miedo es uno de los bloqueadores más potentes de nuestra capacidad creativa. Buena parte de las personas no se lanzan porque se quedan en el muro del miedo, ¿no? Llegan hasta ahí. El miedo hace una división entre más allá y menos de la capacidad creativa. Crear siempre es un atrevimiento, siempre conlleva riesgo, siempre puede que no funcione. Entonces, lo que hay que hacer es crear con nuestro miedo y no parar en él. Tratar de superar ese miedo, ¿no? Mihaly Csikszentmihalyi, que es uno de los teóricos de la creatividad, él dice que la creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino que en la interacción entre estas personas y estos pensamientos, ¿no? En el contexto. Entonces, si yo con mi miedo me quedo dentro, yo ya no me lanzo a esa interacción. Ese es uno de los temas importantes que hay que tener presente, ¿no? Y luego hay otra cosa que para mí es muy importante, que es muchas veces el miedo es el miedo al ridículo, es el miedo al juicio del otro, qué es lo que van a pensar de mí. Es esa necesidad de ser validado o reconocido. Entonces eso muchas veces nos bloquea mucho a las personas en general. Paramos porque tenemos miedo del juicio del otro, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un antídoto para eso, que es nuestra motivación intrínseca, que Amabile, Sternberg y otros teóricos trabajaron el valor de la motivación intrínseca, ¿no? Uno cuando está vitalmente motivado por aquello, ¿no? Si tocar la clarinete, tocar el saxofón es algo de verdad potente en ti, esa motivación intrínseca suele superar la necesidad de la validación del otro o del reconocimiento del otro, ¿no? Uno lo hace porque sí. Se va o no va a ganar dinero, se va o no va a ganar reconocimiento público, lo hace. Y lo hace porque está lleno de esa vitalidad, de esa energía vital que esa motivación intrínseca de crear conlleva, ¿no? Y luego, mira, el propio Csikszentmihalyi dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Él estudió durante bastante tiempo esos entornos creativos, ¿no? Estos ambientes y sistemas creativos. Y él dijo una cosa, a veces uno de los criterios, no siempre, pero a veces uno de los criterios para saber que algo es de verdad creativo es cuando la comunidad no lo acepta, o sea, que no lo valida.
Y no lo valida porque nadie quiere salir de su zona de confort, ¿no? A ver, ¿qué quieres decir? Angélica, este me parece un tema tan importante de hablar, porque a mí me parece, y esto o sea, una cosa, bueno, tengo una pregunta bien específica, pero también quiero darte un poquito como, de mi opinión, ¿no? Me parece que cuando uno o una empieza a estudiar música, ¿no? O a querer ser música, am, nunca tienes mucha, o sea, lo haces porque realmente lo amas, ¿no? Y porque no tienes muchas expectativas de que, voy a ganar tanto dinero, o voy a ser famosa, o voy a hacer esto, el otro, ¿no? Es un amor, es amor, ¿no? Sí, sí. Y después, creo que, o sea, esta es una pregunta muy personal, ¿no? Y es un poco de mi historia también, ¿no? Que yo tengo este amor gigante, ¿no? Por la música, por lo que hago. Pero he visto, y ahora puedo como ver hacia atrás, que en mi educación mi educación ha sido más, me ha encajado un poco y me ha encajado de algunas formas muy positivas, o sea, que he podido, como tú dices, creo que es importante reconocer eso, ¿no? De dónde vengo, cuáles son las cosas Ujú, positivas y cuáles no han ujú. sido tan positivas, ¿no? Una cosa muy positiva es que yo tengo esa disciplina, tengo una habilidad de resolver problemas técnicos, puedo tocar muy bien este instrumento, obviamente es una práctica diaria, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo siento y la pandemia ha sido muy interesante para mí, ¿no? Porque creo que me ha obligado a verme y ver mi música de la forma que realmente quiero hacerla, ¿no? Pues qué Entonces, bien. Un sí. lado positivo de esa pandemia. Bueno, ¿no? Hay otros días que no son tan claros, pero creo que sí, esto es algo que yo rescato mucho, ¿no? Y creo que Ujú. o sea, creo que todas estamos medio navegando este tiempo que de por sí da un poco de miedo, da mucha incertidumbre, ¿no? Sí, Y sí, yo sí. pienso en las generaciones más jóvenes y para mí la respuesta ha sido un poco arriesgarme a crear cosas que son diferentes, ¿no? Como Música para Respirar, que ha surgido como una idea Sí. colectiva de la Sociedad Boliviana de Música de Cámara, ¿no? Pero mi pregunta en específico es, Angélica, y eso, o sea, para mí es un lujo hablar contigo, así, no puedo parar de decir eso porque yo, o sea, no es todo el día que yo hablo con una filósofa, tengo mucho amor a la pedagogía, mis papás ambos son pedagogos en Bolivia, pero quería preguntarte, por qué tenemos tanto miedo? O sea, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Nos los enseñan? Am, y cómo tratarlo, no solo cuando eres joven, pero cuando eres tal vez mayor, ¿no? ¿Y Sí. cómo puedes liberarte de este miedo? Bueno, esta pregunta, Camila, es la que me vengo haciendo desde que soy niña. Es que desde que soy niña tengo un eterno juego entre mi atrevimiento y mis miedos, porque una nunca deja de tener miedo. El miedo es una emoción básica, entonces no hay un momento en que ya, es para mi miedo, ¿no? Eso no existe. Y luego hay una cosa importante que es entender que el miedo como emoción básica es importante para nuestra supervivencia. Hay muchos momentos en que el miedo nos salva, ¿cierto? El hecho de no atreverse en determinados momentos y quedarse contenido por el miedo, hay momentos en que eso es lo necesario, ¿no? Entonces, si yo veo un león maravilloso, espectacular, con una boca abierta genial, y yo, ay, qué bonito, voy a meter mi cabeza ahí. Es el miedo que me hace no meter la cabeza allí. Entonces, en ese caso, el miedo es positivo, ¿no? Para mí es importante decir todo eso, porque también si no satanizamos el miedo. Lo que pasa es como el miedo es una emoción tan fuerte que hay todo un proceso químico en nuestro cuerpo, ¿no? Que o salimos corriendo o quedamos paralizados, ¿no? El miedo tiene ahí un poder importante en digamos, en nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que la primera cosa es asumir esto, asumir
que el miedo provoca eso y que tenemos miedo. Y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer yo para atreverme, seguir trabajándome, seguir creando y siempre haciendo un ejercicio como que de ampliar los límites, ¿no? Porque el miedo es limitante, por eso es un bloqueador de la capacidad creativa. Entonces, una cosa interesante es ir trabajando mieditos, ¿no? Y ir atreviendo con pequeños atrevimientos diarios, cotidianos, y vuelvo a decir, ¿no? Uno tiene que ir trabajándose, trabajando y asumiendo, ¿no? Asumiendo que dio mariposita por aquí, que temblan las rodillas, que está sudando frío, que tiene ganas de salir corriendo, pero se queda ahí, venga, voy un poco más y voy a crear, ¿no? Porque estoy hablando desde la perspectiva de la creatividad. No hay una fórmula para decir, haga tal cosa y ya lo tiene resuelto. Eso no existe. Pero sí hay una certeza. Asumir los miedos que papel ocupan y querer trabajarlos en la vida diaria, en tu labor como música, pero también en tu vida como persona y cada día dar un pasito y ir dialogando con ese miedo desde tu capacidad creativa, eso es fundamental, ¿no? Yo creo que ahí es una cosa, ¿cómo te voy a decir? Importante en la vida personal, en las relaciones íntimas, con pareja, con amigos, con familiares, en la relación con la sociedad. Y en tiempos de pandemia, Camila, desde que empezó, que va a cumplir un año de eso, desde que empezó eso, el miedo de la gente como que saltó y está muy evidente. Entonces ahora más que nunca hay que estar creando, porque la creatividad es un antídoto para el miedo. Entonces crear, crear y crear. Y cuando quiera paralizarnos, respirar, vosotros que hacéis música para respirar, que es una maravilla, pues eso, respirar, parar y a ver, de aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Ir generando pautas internas creativas, ¿no? Porque hay una cuestión que es cuando creamos, nuestro pensamiento tiene unos movimientos. Hay uno que es de abrir y otro que es de cerrar, ¿no? Y abrir y cerrar, y abrir y cerrar, que es lo que llaman movimiento divergente y movimiento convergente, para que se pueda emerger cosas nuevas. Entonces, mi pauta que utilizo yo con mis miedos es esa. Cuando estoy a punto de paralizarme, pues abro, empiezo a ver muchas alternativas, a buscar posibilidades, a mirar otras cosas, a imaginar otras, empiezo a ponerme propuestas para abrirme. Si yo veo que estoy a punto de salir corriendo de miedo, yo me focalizo a ver qué es lo que voy a hacer aquí, convergente, para que de aquí salga algo que me ayude a recrear otra cosa. Entonces, yo creo que entender eso, entender que tú, dentro de ti, cuando creas, tu pensamiento abre y cierra, y poder negociar eso de tu pensamiento con tu emoción para crear, yo creo que eso ayuda bastante. Es una pauta que al menos a mí me sirve, ¿eh? No sé si es universal, pero a mí me sirve. Me gusta mucho, Angélica. Y sabes que otro punto que mencionaste, y yo estaba pensando mucho en esto, ¿no? Porque, y ahora tal vez es más importante tener esta sensibilidad, ¿no? De saber cómo manejar estos sentimientos, ¿no? Y el miedo al fracaso. Yo siento que en mis alumnas y alumnos, o sea, es evidente, ¿no? Y el miedo al fracaso en público, ¿no? Sí, Entonces, eso para mí es algo muy, es algo que te limita mucho, ¿no? sí, Entonces es sí, algo que sí. yo también intento trabajarlo diariamente. Y una cosa que también mencionaste que me hizo recuerdo a Björk, la cantante de Islandia que me Sí, encanta. maravillosa. Sí, a mí Sí, también. que también tiene este perfil bastante único, ¿no?
y estábamos viendo acá en casa algunos videos de ella, ¿no? Y que decía um, que se dio cuenta cuando tenía, creo que 5 años, ¿no? Ella es una genia, ¿no? Pero se dio cuenta que a los 5 años que podía estar, conformarse, ¿no? Y hacer lo que le decían los otros, ¿no? Y seguir esa línea, o podía hacer lo que ella quería y que iba a ser mucho más divertido, ¿no? Entonces ella decidió a los 5 años seguir esa línea, ¿no? Y yo me pregunto, wow, o sea, ¿y si todas podríamos sentirnos así, de empoderadas y de tener ese espacio, esa libertad, ¿no? Pero Camila, poder, todas podemos. O sea, ese planteamiento que el Jorge ha hecho a ella misma cuando niña, todos lo podemos hacer. Y todos lo podemos decir, mira, yo decidí que asumo el riesgo, ¿no? Asumo el riesgo de hacer lo que de verdad quiero hacer. Obviamente, eso no es sin consecuencias, como nada en esa vida. Pero a veces, por miedo al fracaso, la gente se acomoda en un lugar que en el fondo es incómodo, porque no es su lugar, no es donde debería estar Mm. y no es lo que de verdad quiere hacer. Entonces tiene una vida amargada y empieza a amargar la vida del otro, ¿no? Entonces, para mí, era lo que te intentaba decir antes, lo más importante es desarrollarse como persona creativa. Yo creo que es la propia vida que tiene que convertirse en obra de arte. Y es la vida colectiva que tiene que ser un proyecto creativo entre todos. Y para eso tenemos que negociar con nuestro miedo al fracaso, al ridículo, al error, porque todos estos miedos son los que nos paralizan. Eh, yo vengo del mundo del teatro también, ¿no? Estuve varios años como actriz, como directora de teatro, y yo sé bien lo que es ese horror a fracasar delante del público, ¿no? Además de conferencias, estoy siempre expuesta al público y sé bien lo que es eso, pues es tremendo ese miedo. Pero, ¿sabes una de las claves para trabajar ese miedo? Es aprender por un lado, a suspender el juicio. Entonces, ¿qué es eso? El juicio es nuestra capacidad de entendimiento del mundo, pero cuando juzgamos, decimos, eso es bueno, eso no lo es bueno, eso está bien, eso no está bien, eso es correcto, eso no es. Y así vamos catalogando, etiquetando las cosas. Y ahí, ¿qué pasa? Cuando estamos aprendiendo, ahí volvemos al tema de la pedagogía, en ese caso de cómo aprendemos a ser o no ser más creativos. Normalmente hay el juicio al inicio, ¿no? Tú tienes que hacer perfecto y mientras no haga perfecto, fuera, 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 cortado, cortado. Y con eso, ¿qué ocurre? Alimentamos al miedo al fracaso, porque uno siempre está con miedo de no ser perfecto. Ahora, si invertimos el proceso y a los inicios decimos, prueba, prueba, todo lo que sale está válido, lo que salir, bienvenido será. Ya veremos qué se aprende a partir de ahí. Y a partir de lo que salga, ir construyendo y llegando a la mejor calidad posible, el hecho de suspender el juicio al inicio, ¿qué hace? Quita el miedo o disminuye el miedo al fracaso. Entonces, ahí volvemos a la cuestión de Bjork, ¿no? Si tú decides que lo más importante para ti no es hacer lo que esperan que haga, pero sí lo que de verdad tú crees que es tu proyecto en la vida, pues tendrás que ir negociando con el miedo al fracaso, con el miedo al juicio del otro, con el miedo a hacer ridículo delante del otro, ¿no? Una de las cosas que quizás el teatro me ha enseñado bastante es hacer ridículo. Entonces, cuanto más miedo tengo del ridículo, más lo hago.
Y los cursos que doy, yo digo a la gente, venga, vamos a hacer ridículo colectivo, porque colectivo es menos grave que individual. Angélica, Entonces, eso es muy chistoso porque eso es completamente lo contrario de que lo que nosotros hacemos. No es como, no, tiene que ser perfecto. No, ahora sí, hazlo sí, y hazlo perfecto. No, sí, entonces, sí. esta es un campo de estudio muy interesante, ¿no? Que me encantaría ver el paralelo de eso en La musical. música, ay, me encantaría también. Cuando lo hagan, me llaman porque quiero ver. Pero piensen que no es que no vamos a juzgar nunca, ¿eh? A eso tiene un nombre técnico y se llama juicio diferido. Entonces, en los momentos divergentes, que son momentos para abrir, para buscar muchas posibilidades, hay que suspender el juicio y no juzgar, ¿cierto? Ujú. Pero en los momentos convergentes, que es la hora de pulir, de trabajar el resultado final, ahí sí hay que juzgar. Entonces el problema con esa perfección no es que no se puede querer para que salga bien el concierto, no es eso. Es no poner eso al inicio en el momento de la búsqueda. Es solo ver dónde poner. Así que cuento contigo, Camila, cuando lo hagas. Y cuando quien nos vea también, que cuando lo hagan, como dicen en España, da la vuelta a la tortilla. No sé si hay esa expresión ahí, pero me encanta. Da la vuelta a la tortilla y pum, boca abajo. Sí, o sea, eso es lo que yo espero, ¿no? Que podamos hacer más, tanto como músicas, como profesoras, ¿no? Y incentivar eso y encontrar ese balance, ¿no? Entre exactamente lo que dices, la experimentación, ¿no? La concentración, ¿no? Como trabajas algo, que para mí es una de las mejores, una de las cosas más hermosas de hacer música clásica, es el arte de realmente pulir algo, ¿no? Es que Pero, Es que es lindísimo, Camila, pero por eso es importante entender que no es que estamos diciendo que todo va a salir tosco sin pulir, no es eso. Es entender en qué momento se pone ese criterio, ¿no? Entonces, a la hora de converger para que salga algo bueno, hay que pulirlo. Lo que pasa es que no puedes estar todo el tiempo solo puliendo porque quitas la creatividad y te quedas solo con la repetición. Y ahí está la cosa, ¿no? Es abrir y cerrar para permitir emerger, ¿no? Es una cuestión de percibir sistémicamente, entender las cosas desde la perspectiva del proceso y entender los momentos para cada cosa. Hay lugar para todo, es una cuestión de aprender. Y ahí es otra historia que también es pedagógica, que es aprender ese otro modus operandi, ¿no? Esa otra manera de hacer. ah, me encanta escucharte, Angélica. Podría estar aquí todo el día. Ya que encuentro es, ¿no? latinoamericano, creo que ahora tal vez sea un buen momento para mudar de língua. Que Eh, ótimo! Vamos falar português, Camila, que delícia. Eu amo a América Latina por isso. A gente pode ficar mudando de idioma feliz. Angélica, mas me fala uma coisa, eu tô casada com o Bruno, né, meu esposo, que ele é brasileiro. Sim, E uma das coisas que a gente, né, tem uma divisão tão grande entre o Brasil e a América Latina, né? E acho que você que mora na Espanha também deve perceber um pouco disso. sim, percebo. Mas acho que por isso é importante, né, ter esses encontros que consigam unir as pessoas. Ah, Hum, mas agora talvez eu queria mudar para outro lado, que também eh, tem sido bastante, talvez, bastante problemático na minha vida. O que hum, acontece quando você é criativa, né? E está num ambiente que não é criativo e que, de fato, tem ahm, certa rejeição à criatividade. É, eu vou contar uma história. Por exemplo, bem, eu estudei
em Nova York, na Manhattan School of Music, que é uma escola muito boa, muito focada, né? Sempre muito focada na prática orquestral, né? Que tem essa intensidade de polir as coisas e de ser perfeita, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer as coisas um pouco diferentes, Um pouquinho né? diferente. Você sabe como que é, né? E agora, né, eu vejo, né, hacia atrás e penso, né, que tinha uma professora que ela era muito boa, né? Ela tentava me disciplinar, né? Mas ela, no final, quase, né, quando eu fiz meu mestrado, ela quase não me deixou graduar, né? Porque ela falou, Camila, você sempre quer as coisas diferentes para você, né? Então, e agora que eu penso, acho que não era uma coisa que eu queria diferente para mim, mas eu queria explorar, né? Queria achar esses espaços onde eu consigo fluir então eu acho que tem isso também bastante dentro destas instituições musicais, né? Então eu queria saber se você tem alguma dica ou algumas coisas que você sugeriria para gente. Pois é, Camila, olha, eu te escuto e fico pensando na minha própria vida, né? E na minha história. Eu nasci no Brasil, no meio da ditadura militar que existiu e que eu espero que nunca mais volte a existir, nem no Brasil, nem em nenhum outro país do mundo. E estudei num colégio militar. Então, durante muito tempo na minha vida, eu estive brigando, eu estive em conflito interior com a palavra que você usou aí, a disciplina, né? Porque você imagina o que é estar num país em ditadura militar, estudando num colégio militar. Então, a palavra disciplina era a primeira coisa que tinha lá. E eu levei muitos anos para aprender o valor da disciplina. Continuo contra a ditadura de qualquer tipo em qualquer parte do mundo. O que eu não estou em contra é de aprender uma disciplina. Exatamente porque criar não é fácil e porque criar é uma coisa que a gente pode se perder. Quando aquilo que eu estava te falando do divergente, o divergente busca a coisa diferente, certo? Então, esses momentos de abrir é quando a gente faz que nem a água, a gente vai fluindo e vai ocupando um espaço que às vezes é sem forma, porque você está aí abrindo, 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 certo? E isso é muito importante para criar. Mas se a gente só abre, 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 pode ser que a gente não faça nada criativo e nem seja mais criativo por isso. A gente pode ficar doente ou louco de vez, ou entrar num caos, né? Porque em algum momento as coisas precisam ganhar uma forma. E daí entra essa parte convergente que a gente falava antes, né? A importância de polir, de elaborar, de concretizar algo, de dar uma forma para algo. Então, eu estou repetindo muito isso porque isso na minha vida foi importante, né? Ter entendido que tinha que encontrar um movimento equilibrista que permitisse isso de abrir e fechar e, portanto, permitisse também a passar pelos lugares variados, né? Incluindo esses lugares mais rígidos. E, obviamente, Camila, eu sou das que penso que as coisas mudam de dentro para fora. As pessoas, por mais que a gente convive, e obviamente o outro nos ajuda a mudar, mas no fundo, se a gente não faz um clique dentro, aquilo não acontece. Então, eu penso que também as instituições, as universidades, os centros de estudo também têm que mudar de dentro para fora. Então, o que significa isso? Que tem que ter umas quantas Camilas que questionem o status quo das tantas professoras e dos tantos sistemas. Porque quanto mais tenha
aquela que está lá, né, fluindo, buscando, abrindo, mais vai ajudar que esse sistema comece a mudar, né? Porque se tudo só encaixa, só encaixa, só encaixa, aquilo se repete. Então, esse é o papel do disruptivo, né? Essa palavra também é uma palavra que eu gosto muito, porque é o papel daquele que destoa, faz tchum, tá todo mundo aí, e ele tchum, faz assim, né? Então, aquilo causa uma comoção e a partir daí pode gerar uma mudança naquele entorno. Agora, eu falei da perspectiva de quem está olhando o sistema e o grupo. Agora, a perspectiva de quem vai olhar a pessoa, o indivíduo que está lá destoando, né? Esse lugar não é fácil de ocupar. Esse lugar não é fácil de ocupar, porque você sabe que você está nadando contra a correnteza, você sabe que está vindo todo mundo para cá e você está indo para lá, porque, né, é isso no fundo que ocorre, né? Você sabe que está todo mundo marchando e você está lá circulando e fazendo espiral, mas eu penso a seguinte coisa, essa foi a minha opção, a minha opção de vida foi essa, né? É assim que eu vou na vida. Eu não vou marchando junto com todos, eu vou buscando minha própria maneira de caminhar e penso que cada mulher no mundo deveria fazer a mesma coisa. Nós, principalmente as mulheres que vivemos ainda a situação em que muitos querem nos domesticar, eu acho que não podemos permitir, temos que encontrar nosso ritmo, a nossa vibração, nosso tom, eu estou usando linguagem musical, né? Para poder estar nesse mundo. Então, eu acho que, agora, a gente tem que saber que tem um preço isso, e que às vezes o preço é difícil de pagar. Muitas vezes a gente fica sozinho ali, muitas vezes a gente sofre, dói, porque aquilo não está acontecendo daquela maneira, mas aí é onde eu penso que você tem que ter a seguinte clareza mental, que pode ser que você está sozinho ali naquele momento, mas como você tem um montão de gente no mundo, então tem que ir buscar sua tribo, tem que encontrar com quem que você flui, tem que encontrar mais gente que nem você, que está um dando salto, outro fazendo pirueta, mas que podem conversar e podem seguir por um rumo. Então eu penso isso, né? Que é uma eterna negociação entre essa maneira criativa de estar no mundo e todo o resto que às vezes não está da mesma forma. Mas é isso, eu acho que isso não deve impedir nunca. Jamais tem que calar a nossa voz o fato do outro querer colocar um tampão nela. A gente tem que tirar o tampão e continuar, né? Eu penso que é uma questão de poéticas da resistência, sabe? A palavra poética, eu gosto muito dela, ela vem do grego, poiesis, e essa palavra significa criação. Então, eu sou Não apaixonada por essa sabia. palavra. Então, é uma questão de se criar. Obviamente, resistir é uma coisa que você está lá, né? Tem uma força aqui, você está pondo outra contra-força ali. Então, óbvio que isso tem uma tensão. Então, por isso que você não pode passar a vida toda só resistindo, né? Você tem que fluir, tem que rir, tem que brincar. E aqui entra uma outra característica que é do pensamento criativo, que eu acho que nessa hora ajuda bastante, né? E se nós vamos falar de dica, é uma das coisas que eu uso. É fazer a experimentação lúdica da realidade e experimentação lúdica da resistência, né? Então, porque quando a gente está experimentando ludicamente, a gente está brincando. E quando a gente brinca, a gente ri. E quando a gente ri, a musculatura da gente se distensiona. Então, esse jogo da força e da contra-força é outra coisa. Quando a gente está brincando, a gente brinca de forçar, mas a gente não está desmontado nessa força, né? A gente está focalizado na brincadeira. Então, eu acho que é isso. Fazer poéticas da resistência com a experimentação lúdica, né? Brincando.
Mas como você faz essa, como você brinca com a resistência? Isso, eu adorei a ideia, mas como que funciona na prática? Ai, que boa pergunta. Eu quero fazer isso, como que eu faço? E eu, como é que eu faço esse negócio que parece tão legal, mas eu não sei o que que é? Olha, por exemplo, nós acabamos de fazer agora aqui, olha. Você me fez uma pergunta que me dá um aperto, né? Ou seja, você me colocou uma pressão para eu te responder algo, né? Mas como que a gente faz isso? Então, é uma pressão. E o que que eu fiz, Camila? Como é que eu Você agi? riu. Eu ri e o que mais que eu fiz? Você falou que você ainda está descobrindo isso? Uma coisa assim? E o que mais que eu fiz? E continuo fazendo. Tava me perguntando de volta. Ah, ou seja, nós começamos a brincar, certo? Então, o que que ocorre? Muitas vezes, aquela coisa que nos pressiona, a gente faz assim, né? Então, uma das maneiras é, oi, vamos desmontar essa pressão aqui, e a partir daí a gente começa a explorar, né? Eu fui te perguntando coisas, você foi respondendo, então né, a coisa já mudou. Então, uma das maneiras de fazer isso é, é pôr primeiro esse chip, né? Na hora que você fizer assim, endurecer com a resistência que tem que opor à força que vem contrária, a primeira coisa é dizer, coloca o chip, não, hora de brincar. Então você começa a ver. Por exemplo, eu vou contar, eu nunca contei isso em público, Tudo mas bem. tá bom demais, vou contar Entre duas. clarinetistas e saxofonistas, então tudo bem. Tá? Eu vou contar duas coisas que eu faço, né? Quando tá, eu estou assim, porque obviamente muitas vezes me chamam como consultora para trabalhar em contextos duros e rígidos, justamente para ajudar ali o negócio a fluir mais criativamente, né? Então, quando às vezes a coisa está muito pesada, muito forte, eu começo a fazer um exercício mental mesmo, né? Para de imaginar tudo aquilo ali de cabeça para baixo, em situações bem ridículas, exercitando o disparate, e aí eu convido o grupo. Olha, vamos fazer ridículo coletivo. Claro que alguns querem me jogar pedra, mas eu busco a maneira de criar um clima lúdico que permita que isso ocorra. Então, como sempre tem um ou outro que é mais atrevido e tem outro que não acredita, mas acaba fazendo. Então, quando você vê, está todo mundo mais já desmontado Relaxado. naquela tensão. E aí, a partir daí, a gente pode tocar onde tem que tocar, fazer o que tem que fazer. Outra coisa que eu faço muito também é exercitar o disparate, né? Ou seja, eu contei uma técnica com o grupo e outra é minha imaginação. Quando eu não estou trabalhando com o grupo e está aquela força, eu imagino aquela pessoa nas situações mais ridículas do mundo e aí me dá vontade de rir. Então eu mesmo já desmonto. E outras coisas, exercitar o disparate, né? Ou seja, qualquer coisa mais absurda que podia passar aqui agora. E, e a partir desse absurdo, dar a volta, porque isso também ajuda, viu, Camila? Quando você pensa uma coisa muito absurda, você volta para a realidade, com esse olhar do absurdo, ele te ajuda a ver. Porque muitas vezes a gente aumenta o problema na nossa mente. Então, às vezes, o que está na frente, que você acha que está te opondo muito, tem vezes que não está te opondo, não está fazendo tanta oposição. E às vezes até aquela pessoa está te pedindo para você ajudá-la a se abrir, a ser mais flexível, né? Às vezes ela está com medo de você, porque ela te recorda, você recorda a ela que ela também pode fazer o mesmo que a Bijó, que ela também pode Sim. saltar aí esse muro, e ela está com medo. Então, às vezes, olha, uma coisa que eu já descobri tem muito dessa rigidez que é medo, tem muita dessa rigidez que às vezes é ignorância, é não saber que existe outra coisa.
tem muito dessa rigidez que só é mesmo um estado de congelamento em alguma dor anterior. Então, essa sensibilidade para ir percebendo, e essa ferramenta da experiência lúdica ajuda bastante. E essa ideia de brincar de disparate, né? Ou seja, brincar de absurdos. Porque aí te coloca, você muda de referência, de marco de referência, e passa a pensar as coisas de outra maneira. E outra coisa que eu também uso muito é exercitar o contrário, né? Então, está acontecendo uma coisa, eu vou lá na minha cabeça e penso o contrário total daquilo. E como é que seria isso totalmente o contrário? E na hora que eu faço isso, eu começo a ir para lá e para cá, né? O que está acontecendo é o contrário disso, e vai nascendo outra coisa. E às vezes também isso ajuda a negociar com o entorno, né? Então a gente propõe para o entorno, a ver. E às vezes é só uma pergunta que a gente faz. Está lá aquela coisa dura, difícil, você vai e fala assim: e se tudo isso fosse o contrário? Como é que seria? Adorei, Angélica, essas propostas. Acho que são super importantes e também acho que se relaciona muito com a música. Ah, a Como? questão lúdica, né? Ah, De brincar, né? Eu vou contar, né? Uma das coisas, eu adoro tocar na orquestra, é uma coisa muito poderosa nesse sentido aí, em meio de 100 pessoas que agora também já não tá dando para fazer muito, mas a música de câmara, né, é outra das minhas paixões, né, e esse jogo, né, de dar uma melodia e responder e alguém te responde, né, então acho que essa é uma ideia que para mim é intrínseca na música, no linguagem musical, né, o absurdo também. Eu acho que tem todo um movimento, né, artístico, dadaísmo, né, né, que também é uma proposta, né, de algo que a gente não se imagina, né, ou não se imagina normalmente. Então acho que essas são coisas que sim podemos trazer para dentro do mundo musical, da linguagem musical. Então, para mim, são peças de ouro que você acabou de falar. ai, que Ah, bom. sim, e uma coisa que eu também queria um pouquinho voltar, que acho que é muito importante agora, e é a questão da negociação, né? Hum. Quando você é criativo, criativa, né? E em achar essas. Eu vou falar também em linguagem musical, né? Crescendo e diminuindo, né? Que ótimo. Sim, e às vezes para mim, e esse é um exercício que eu estou fazendo agora também, eu vejo o mundo muito problemático, com muitas coisas que Uhum. para mim são inegociáveis, né? Então, como Por exemplo, Ahn, tem várias coisas, Angélica. Não sei se tem tempo hoje. Mas aqui, a gente aqui tá no Brasil, né? Tá um caos. E eu não entendo como é possível que ainda. Acho que uma questão da humanidade também, né? De entender o coletivo, que mesmo numa pandemia ainda não é priorizado, né? uhum. Então, para mim, essa é uma grande dificuldade, né? Um, sim, eu, sinceramente, assim, tem dias. Quando eu estou bem é porque não estou lendo notícias, Sim, né? é porque o Brasil agora mesmo está vivendo um dos períodos mais horríveis da história do Brasil. Eu, como nasci aí há quase 60 anos e vivi, como eu disse, inclusive uma ditadura militar, mas eu penso que o que está ocorrendo aí no Brasil realmente é triste. Mas eu acho também que na América Latina, como eu trabalho em vários países latino-americanos já tem muitos anos, também tem outros casos, e eu acho que essa é uma das questões latino-americanas que nós não podemos esquecer nunca,
do nosso passado de ditadura, e não podemos permitir que o presente tenha cheiro disso, ranço disso, né? E que seja tão desumano, né? Mas, enfim, como você disse, esse é um tema para outra conversa no outro dia, mas a gente não pode, é porque uma das coisas que eu trabalho é com criatividade social e com cidadania criativa. Então, uma das coisas que eu dedico a minha vida é ajudar a criar pessoas, cidadãs, que possam criar mundos melhores. Então, quando a gente vê um problema, ali é a hora de criar, entende? Então, as problemáticas não devem paralisar a gente, elas têm que ser estímulos para a gente criar uma solução também social, claro, individual e social, coletiva. Calei meu momento aí. Mas é porque eu acho que isso é Segura, muito importante. Mas sabe o que é? Isso é poiesis política, né? Então você tem que fazer criação política também, né? Bom, mas agora continua, Camila, desculpa a interrupção. Não, Angélica, eu acho super importante e acho que tem vários temas dentro da pedagogia musical que acho que são relevantes e a gente fuge às vezes. Um deles é o político, outro também às vezes a gente esquece do financeiro muito, né? Ah, Acho que agora também não vai dar para conversar disso. Uma coisa que eu sim queria, talvez para fechar, né, já que essa conversa incrível, eu curti muito de falar com você. Muitas das coisas que você falou vão ficar em mim e acho que florescer ainda. bom. Mas eu queria, esse programa, essa entrevista vai sair ao ar na segunda, que é dia 8 Uhum. de março. E eu queria que você falasse um pouco disso, né, do Dia da Mulher e como você Como eu interpreta vivo, isso. Sim, como eu como você interpreto. vê isso. Bom, é o Dia da Mulher Trabalhadora, né? É o Dia da Mulher que não é dia para ganhar rosa, né? Se tem uma coisa que eu fico brava é com esse negócio de dar flor. Eu não gosto que me deem rosa no Dia das Mulheres, não. Eu fico brava com isso, porque eu acho que aqui Também. o assunto não é esse, né? Esse é um dia para a gente recordar a importância de não desistir, né? De seguir buscando uma certa igualdade de direitos, de condições de trabalho, de questões que deveriam ser iguais, né? Eu sei que a melhor forma de ser injusto na vida é tratar como igual alguma coisa que deveria ser diferente e tratar como diferente alguma coisa que deveria ser igual. Então, eu não quero igualdade com os homens, eu sou uma mulher, eu quero continuar sendo tratada como uma mulher na minha diferença com os homens, igual que eu respeito a diferença do homem, a diferença do trans, a diferença de gênero, a que for, certo? Essas diferenças precisam ser respeitadas. Né? Aí não é a hora de tratar como igual, senão respeitar as diferenças. Mas tem espaços e âmbitos que sim é importante ser tratado como igual, né? Nos salários, nas jornadas de trabalho, no respeito, é, na luta contra os machismos, sejam eles micromachismos ou macromachismos, o que for, né? O machismo não faz bem para ninguém, né? Na xenofobia, porque mulher cuida, né? Ser mulher implica também em estar atenta ao cuidado, ao não racismo, à não xenofobia, à não homofobia, né? Porque, no fundo, ser mulher tem a ver com cuidar da vida, né? Ser dadora de vida, cuidadora de vida, trazer vida. Então, todas as formas que não são de vida, fascismo, machismo, racismo, homofobia, todas essas coisas, a gente tem mais é que lutar contra elas. Então, eu penso que essas são lutas do Dia da Mulher, né? E que a gente tem que, de tempos em tempos, fazer isso, exercício dessa coisa tão bonita que chama sororidade. Eu não sei como é que chama isso em português, gente. Quem sabe você sabe.
Ah, Mas eu queria enfim, saber. Eu falo essa, sororidade, acho. mas Não, eu tá acho que errado, não, tá eu errado. acho que não é isso não. Mas enfim, em espanhol é sororidade, mas seria como a irmandade, né? A irmandade, nos tratar como irmãs e nos apoiarmos, principalmente se a gente sabe que o difícil que é essa luta coletiva, pois ir junto, né? E logo, por isso que eu estou tão contente de estar aí com vocês hoje nesse encontro e principalmente no Dia da Mulher, para mim é especial demais fazer isso, porque eu acho que é fundamental recordar. Para isso servem esses dias, para a gente lembrar de coisas importantes que não podemos esquecer. E eu queria só lembrar algumas para ir acabando, que eu sei que já estão passando o tempo. A Virginia Woolf é uma das escritoras que eu mais gosto na vida, né? E ela tem várias frases que eu não sei se agora eu vou lembrar direitinho como é que ela falou, mas eu lembro da ideia, né? E uma delas é quando ela fala que durante muito tempo na história a palavra anônimo era igual a ser uma mulher escondida atrás da palavra anônimo, né? Porque durante muitos anos as mulheres escritoras, e ela sabe bem disso, não podiam publicar. Então, ela ou publicavam com o nome de homem, ou tinham que colocar anônimo, porque não podiam ver que era uma mulher que sabia pensar e que sabia escrever. Então, eu, como escritora, também reivindico aí esse lugar do não anônimo, senão da visibilidade da mulher, da voz da autoria da mulher criativa, né? Dessa mulher sendo reconhecida por si mesma e também pelos demais. E eu acho que é isso, né, Camila? Obrigada, Angélica. E uma coisa aqui também, só quero adicionar, né? Acho que você falou tudo, mas uma coisa que eu sim quero deixar para as mulheres ouvindo é que esse espaço criativo, né? Deixar isso aberto. Acho que tem muito espaço para conquistar, para criar como mulheres, né? E como você falou, sem anonimato, né? Exatamente, dá na cara, Camila, sendo visível e poder fazer essa transformação da sociedade, que eu acho que nós somos. Olha, me dá mais um minutinho, é porque me Sim. veio uma coisa que eu acho que é importante na vida. Uma das coisas que as mulheres fizeram na história da humanidade, além de cuidar, de dar a vida, de alimentar, de nutrir, fizeram e fazem. Fazemos, eu sou mulher também. Mas uma das coisas foi fiar o fio, tecer e cortar o fio, que na verdade isso é o trabalho das moiras, as que faziam o fio do destino na mitologia grega, né? Então uma fazia o fio, a outra fiava, tecia, e a outra vinha e cortava. Então eu acho que nós temos que saber fazer essas três coisas. A gente tem que saber inventar o fio da nossa vida, dessa vida criativa, dessa vida harmônica, dessa vida da Bjork, né? Essa vida que é decidir, Própria. eu vou ser quem eu sou, a Virginia Woolf chamou de habitação própria, de quarto próprio, né? Você ter seu próprio quarto, você está dentro de você, né? Então a gente tem que saber fazer isso, tem que aprender a tecer com o outro, porque a nossa criatividade cresce quando a gente vai encontrando os iguais e os diferentes, né? É muito importante isso. Mas também a gente tem que saber cortar aquilo que é injusto, aquilo que é incorreto, aquilo que não é negociável, aquilo que é contra a vida, a gente tem que cortar. Assim que, obrigada pelo me convidar aí para o 8 de março. Angélica, voy a volver al español, pero tus palabras resuenan mucho conmigo. Virginia Woolf, top. Todas lean. No sé el título en español. A Room of One's Own. E eu creio que é habitação própria. Eu creio que é traduzido por uma habitação própria, creio. Porque lá Sí. leí inicialmente em português e depois já. Mas eu creio que existe, ¿no? Podemos depois buscar. Lectura obligatoria. Pois sim. Y Angélica, mil gracias por tu tiempo hoy día.
Creo que esto, estoy muy feliz que está grabado y que va a poder salir y llegar a muchas creadoras. Y también quiero agradecer a las gestoras de este festival, de este encuentro de mujeres Clarisax. Y voy a mencionar sus nombres brevemente: Katia Galleguillos, Jimena González, Sandra Sánchez, Amanda Müller, Karen Ruiz y Angélica Castros. Entonces Una tocaya. sí, Castros Méndez. Y es un proyecto muy lindo. Es el primer encuentro y yo creo que va a haber muchos más. Y empieza el lunes 8 de marzo y va hasta el 21 de marzo, 27 de marzo, con actividades cada lunes y sábado. Entonces las acompaño a seguir sus redes y tienen una programación increíble. Y me parece que esta es una forma lindísima de comenzar el encuentro. Gracias, Angélica, y besitos. Gracias, Camila, y gracias a todas que nos ven ahí en ese encuentro importante. Un abrazo, ha sido un placer. Chao.